Realmente o Brasil não é para amadores e esse resultado do rombo do INSS está pegando muito lá fora, no exterior e aqui dentro do Brasil também. Está manchando a reputação e a história do Brasil em todos os locais, pessoal. A gente vai trazer uma matéria falando sobre isso. Além disso, o Lula ele faz um populismo defendendo simplesmente o fim da escala 6x1 em rede nacional, tá? Mas também ele diz que isso vai ficar a cargo aí do Congresso definir, não vai ser ele que vai definir isso. Pelo menos uma coisa sensata. Além disso, a anistia alternativa aqui prevê um texto aí articulado por Alcolumbre, presidente do Senado, tá? Então ele está fazendo, né, um bem bolado aí junto com o Supremo, tá? Para que seja feita a anistia pelo menos das pessoas que adentraram ao prédio lá do Supremo para fazer aquele quebra-quebra, tá? Além disso, o senador Magno Malta está mostrando aqui um áudio do Tagliaferro, que é o ex-ajudante de ordens lá do Alexandre de Moraes, onde o Tagliaferro diz que quando ele estiver seguro, né, que ele está com medo que a vida dele está em risco, tanto a vida dele como dos familiares, tá? Mas assim que ele estiver seguro, ele vai revelar tudo sobre Alexandre de Moraes. Exatamente isso, pessoal. Além disso, a gente tem aqui um deputado na Câmara detonando o ex-ministro do STF, Lewandowski, que agora é ministro da Segurança do Lula. Tá? Em plena sessão da Câmara, esse deputado detona o Lewandowski. Vou trazer tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Sem mais delongas, pessoal, vamos aqui para a nossa primeira notícia de hoje. A gente já começa aqui com a soma da vontade de roubar com a de absolver. Teve como resultado o Brasil do INSS. Então, pessoal, como resultado do processo de recivilização empreendido pelo Supremo Tribunal Federal, é legal roubar o erário público. Então, aqui, nessa reportagem, tá? A gente vê aqui cada nação tem os seus usos e costumes. Há países onde é legal açoitar mulheres em público, em caso de infração às leis muçulmanas, e há países onde é legal o consumo de narcóticos. Há países onde é legal outras coisas, né, que eu vou falar aqui por causa de bloqueio, com todos os recursos da medicina moderna, e há países onde é legal o porte de armas. No Brasil, como resultado do processo de recivilização empreendido pelo Supremo Tribunal Federal, é legal roubar o erário público. Tá aí, pessoal. Então, jornalista aqui da Oeste falando, enfim, falando tudo o que a população tem vontade de dizer, né? Faz parte da melhor jurisprudência do STF hoje em dia os indivíduos ou as empresas que provam a prática de atos de corrupção e têm relações afetivas com o governo Lula. Então, estão legalmente autorizados a meter a mão no dinheiro público, venha de onde ele vier. Não foi necessário, no caso do Congresso, aprovar uma legislação específica para determinar que a corrupção é legal no Brasil. Quem faz isso diretamente e na prática é o STF, com a absolvição automática de todo e qualquer caso de corrupção que chegue até lá. É resultado do trabalho de edição do Brasil desenvolvido pelo ministro Dias Toffoli. O Código Penal diz que é proibido roubar, mas isso é coisa velha, de 1940, e não atende mais às necessidades modernas de defesa da democracia e outros altos propósitos de natureza cívica. Tá aí, pessoal. Então, o jornalista da Oeste simplesmente acabando aqui com essa farra que acontece no Brasil hoje em dia, né? E falar em farra, a gente traz aqui o Lula falando, defendendo o fim da escala 6x1 de trabalho, né? Então, vamos ouvir aqui o que o Lula tem a dizer. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras.
A segunda medida Aí, pessoal, é que nós então vamos Lula aprofundar. falando que vai aprofundar, né, o debate sobre a jornada 6x1, tá? E enquanto isso, a gente vê aqui na Câmara, né, uma anistia alternativa. Então, o Alcolumbre, pessoal, que ele é o presidente do Senado, tá? Ele faz uma proposta aí que está sendo articulada como alternativa ao PL da anistia, defendido pela oposição. O principal medo, pessoal, tanto da esquerda, do governo Lula, como o STF, é que o Bolsonaro não seja preso, tá? E para que isso aconteça, eles não querem saber de uma anistia geral, eles querem saber de uma anistia seletiva, somente para o pessoal de baixo calão que foi lá no quebra-quebra do dia 8 de janeiro, tá? Então eles não querem de forma alguma inocentar Jair Bolsonaro, tá? O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, articula no Senado um texto para diminuir as penas condenados pela participação dos atos de 8 de janeiro, alternativo à proposta de anistia defendida pela oposição, tá? Então, essa proposta reduz a pena apenas para condenados por envolvimento de menor importância, com o objetivo de focar maiores penas para os articuladores da trama. Tá aí, pessoal. Então, a ideia é que aumente ainda mais a pena para Jair Bolsonaro, tá? Próxima notícia aqui, a gente vê o senador Magno Malta mostrando o áudio do Tagliaferro, que é o ex-ajudante do ministro Alexandre de Moraes, que diz que assim que ele estiver seguro, vai revelar tudo sobre Alexandre de Moraes. Vamos ouvir aqui. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, tá? Aqui é o Eduardo Tagliaferro. Eu quero agradecer pelo convite, pelos contatos, tá? Dizer para você que nesse momento eu estou em silêncio, estou recluso, estou pensando muito na minha segurança, da minha família. Esse áudio aí, pessoal, ele foi o Alan dos Santos que divulgou ele inicialmente, tá? Acho que o Magno Malta também teve acesso ao áudio. E que já estou aqui pensando bem disso sobre tudo. E que em breve, assim que eu tiver um pouco mais confortável, tudo será esclarecido, todos saberão tudo, entendeu? Que eu não acho justo a forma como tem sido tratado as coisas, né? Existe um vazamento de um áudio, não existe vazamento de material algum, que até então ninguém divulgou nenhum material, é porque não tem de material. Eu estou sendo aí perseguido, né? Pelo Judiciário, pela Polícia Federal, focando justamente no vazamento de um áudio, né? O vazamento de uma conversa. E não se atentam ao conteúdo vazado, que não foi por mim, né? Ao conteúdo vazado, ou seja, é muito mais importante um suposto vazamento do que o teor das conversas, né? Mas em momento oportuno, se Deus me permitir, e assim que eu estiver confortável e seguro, eu estarei me posicionando, falando e mostrando tudo o que está acontecendo, né? Muita retaliação, muita perseguição. Eu sei que, inclusive, esse meu áudio aqui vai repercutir em uma possível manifestação por parte do ministro Alexandre de Moraes. Acredito eu de forma injusta, mas é assim que se segue, tá bom? Um forte abraço para você, Deus abençoe a todos e um forte abraço ao Brasil. Aí, pessoal, então o áudio do Tagliaferro, que assim que ele estiver seguro, não sei onde ele anda, mas assim que ele estiver seguro, segundo as palavras dele, ele vai falar tudo sobre Alexandre de Moraes. Próxima notícia aqui, o governo até apoia a redução de jornada, mas deixa o Congresso definir. Então, Lula já esteve falando ali sobre a jornada de 6x1, né, pessoal? Então, o governo vê com muita simpatia a necessidade e possibilidade de reduzir a jornada máxima do país para 40 horas. Acho que o país está preparado para isso. Mas o ambiente de debate não é com o governo. O debate com o Congresso Nacional é emenda constitucional, disse em entrevista ontem, né, pessoal? Então, tá aí muita discussão ainda por vir. Próxima notícia aqui, pessoal. Um deputado simplesmente detona o Lewandowski
na Câmara de Deputados, né? Então fala diversas verdades aqui. Nós não podemos Vamos aceitar ouvir. que hoje uma verdadeira obra jurídica que foi a Lava Jato tenha sido simplesmente acabada por uma questão de jurisdição. Não se pode aceitar que um ministro do Supremo tenha acabado com uma Lava Jato que passou anos, que foram mais de não sei quantas mil páginas para colocar políticos bandidos na cadeia, empresários políticos na cadeia, inclusive com devolução de dinheiro, simplesmente tenha sido acabada porque não foi no local certo feito. Porque o descondenado que está aí, ele foi simplesmente tido como as suas penas, as suas condenações anuladas, mas os crimes que ele cometeu não. E até hoje, nenhum ministro do Supremo, nenhum põe o local certo, porque bastava que todas as investigações, todas as provas colhidas, já que não foi no local certo, fossem encaminhadas para o juízo competente para que fosse dado continuidade e fosse permanecido na cadeia aqueles bandidos que roubaram o país e deixaram as pessoas na mazela que vive hoje nos pronto-socorro, que vive na educação como se vive o país como todo. Agora, o que é que se pode esperar, ministro, de um governo que tem como presidente um bandido descondenado e o seu corpo, como é o caso daqueles que são de estimação, como o próprio José Disseu e Sérgio Cabral, que teve mais de 500 anos de condenação? Como se pode esperar a segurança pública de um governo como esse? Essas as indagações que eu deixo para Vossa Excelência. Aí, pessoal, então, o deputado simplesmente detonando Lewandowski, que foi numa audiência na Câmara, e ele pergunta para o ministro da Segurança, Lewandowski, como ele pode esperar segurança de um governo como esse, conivente com crime e outras coisas, tá? Então tá aí, pessoal. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta aí nos comentários o que você achou dessa fala desse deputado aí na Câmara de Deputados. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.